O meu nome é Sinoê, um prazer estar aqui no Monsenhor Nora. Fui ex-aluno, ex-professor de Educação Física e tenho o maior orgulho de ter feito parte dessa história do Monsenhor Nora. Por isso a minha palavra é gratidão. Gratidão aos meus professores, às merendeiras, às serventes, inspetores, coordenadores, vice-diretores, diretores, a todos. E os meus amigos, alunos, colegas do Monsenhor Nora. Inesquecível, a palavra é gratidão. Agradeça mais e reclame menos. Uma pergunta muito fácil, hein? Não me lembro. Há uns 2000 anos atrás, não é? A escola era muito diferente, mas era muito legal. Tudo no seu tempo. No meu tempo era legal, no tempo de vocês é legal. E o mais importante é a escola, tá ok? Mas em 1900 e bolinha eu estudei aqui no Monsenhor Nora, com muita alegria. Mais marcante, de levar meu caderno para casa, mostrar para minha mãe e ela fica muito feliz de ter lá escrito parabéns, Sinoê, continue assim. Foi muito legal, porque nós temos que ser bons alunos e antes de mais nada ser bons filhos, certo? E deixar nossos pais felizes através dos nossos estudos, do nosso comportamento. Isso Mastercard não paga. Totalmente. Por isso, mais uma vez, eu preciso usar essa palavra aqui, gratidão. Porque se eu sou o que sou hoje, eu devo tudo, primeiro, a Deus, logicamente, aos meus pais, a minha mãe especial, Dona Luzia, que era só alegria, e aos meus professores. Devo tudo aos meus professores, a minha formação, meu caráter. Então eu preciso agradecer sempre. Quando eu revejo, reencontro o professor, eu abraço, beijo, com muita gratidão de coração. A palavra já está aí na pergunta. A resposta é essa. Aproveitem ao máximo, porque um dia vocês sentirão saudade da escola, sentirão saudade dos seus colegas, da merenda, dos professores, tá? Dos conselhos, da parceria, na hora do recreio. Aproveitem ao máximo. Escola é tudo de bom.com.br. Nossa, se eu for citar um professor, eu posso esquecer outro, mas eu vou citar. Professor Kavenag, beijo pra você, te amo. Professor Bresca, a professora Beatriz, o professor Manuel, o professor Mário Torezan, Marilena Torezan, o Flávio, como que chama a irmã do Flávio, Toninho? A Eva, isso, a Eva de História, sensacional, a Roselena de Inglês, gente, o professor de Educação Física, né, que depois foi diretor da escola também, o nosso querido Zé Colmeia, a todos os diretores. Na minha época, o diretor, ela era uma diretora, era a Dona Magui, era brava, mas era legal, porque ela era justa, tá? Então, a todos os meus queridos professores, todos os professores, se eu pudesse mudar ou melhorar algo na escola, eu valorizaria mais os professores, mais reconhecimento aos professores. Eu aumentaria o salário dos professores, tá? Com certeza. Professor Kavenag, professor de geografia, sensacional. Professor Bresca de física, tá? Gratidão, tá? Kavenag, te amo, graças a Deus. Sim, com certeza, era diferente. Na minha época era um momento, era uma situação, e hoje é outra. Por exemplo, a informática, a parte digital, a parte tecnológica, no meu tempo eu não tinha todo esse recurso, tá ok? Mas éramos felizes e nós nos formamos bem e só gratidão. O que eu mais gostava de fazer aqui, encontrar os meus amigos, trocar conhecimentos, trocar informações, conversar com os professores, perceber que nós éramos muito acolhidos, muito amados pelos professores. Aqui era a nossa segunda casa, com certeza. Lógico que eu tenho os meus pais,
mas eu considerava os professores, as professoras, as merendeiras, as serventes, todos da equipe gestora, né, da direção, da coordenação, era muito acolhedor, tinha muito carinho, uma preocupação de que nós estivéssemos bem, porque quando a gente está bem, a gente está feliz, a gente desempenha melhor as nossas funções, tá bom? Meus principais desafios: tentar me superar, tentar ser melhor a cada dia, aprender com meus erros, ouvir os conselhos das pessoas mais velhas, assimilar esses conselhos para que um dia eu pudesse compreender. Naquele momento, às vezes, eu não compreendia tantas coisas, mas com o passar do tempo, eu fui relembrando aqueles conselhos e começava a fazer sentido todas aquelas dicas que os professores me davam. Algum projeto, alguma atividade, alguma ação que marcaram a minha passagem pelo Monsenhor? Sim, nós fazíamos, por exemplo, as nossas caminhadas, né, dirigidas pelo professor de Educação Física, ou mesmo em época da nossa famosa festa junina, várias equipes saíam junto ao comércio, pedindo colaboração, isso é legal. E também, nas festas juninas, eram arrecadados alimentos, que nós depois faríamos ação social para ajudar as pessoas menos favorecidas. Isso também é um trabalho que os professores nos ensinavam, nos passavam, de fazer o bem sem ver a quem. Gentileza gera gentileza. Nossa, os meus professores. Meus professores, essa palavra aqui, ó, eu não vou cansar de usá-la. Gratidão. Porque eu reencontro os meus professores e é muito legal eu poder ter um momento de agradecer tudo o que eles fizeram por mim. Eu sou o que sou hoje, graças a todo o conhecimento, todo esse acolhimento que eles me passaram, eles tiveram comigo. Muito amor, muita paciência, muito carinho, só gratidão. Sim, temos sim. Nessa era digital, o Zap, né? O WhatsApp, ele facilita muito a comunicação. Nós temos sim, saímos para tomar café, para bater papo, é muito legal, tá legal? Essa convivência, esse reencontro é muito legal, de reencontro de experiências, de relembrarmos o que passamos aqui na escola e também troca de informações dessas diferentes profissões que nós trilhamos. Que ando trabalhando na escola em 1900 e bolinha também, tá? Acredito que vocês não eram nascidos ainda, tá bom? Mas foi uma época muito legal mesmo. Nossa, só momentos bons. Lecionava e leciono. Sou professor de Educação Física, é a melhor disciplina, tá? Com todo respeito à matemática, português, inglês, geografia, mas Educação Física, é a melhor, é sensacional. Com certeza, nós fomos campeões de xadrez. A nossa equipe foi campeã estadual. Tá? Não é tão fácil assim. Tá? É muito legal. Temos vários campeões ao longo da história do Monsenhor Nora. 10. Principalmente campeões em educação, tá? Em gentileza, em solidariedade e só gratidão. Ter contato com ex-alunos depois que eles se formaram e vários deles relataram, conversando, dizendo, nossa, muito obrigado. Muitos são professores de Educação Física, dizendo que eles se inspiraram na minha pessoa. Isso é gratificante demais, isso é muito bom. Por isso a escola é importante. Os professores são fundamentais. Como professor, você tem que administrar desafios, conflitos, diferenças, né, diferenças de ideias. Então, quando você compreende, você vai trocando experiências, é só você se colocar no lugar do outro. A chave é essa. Se coloque no lugar do outro e você vai compreender os problemas daquela pessoa e você vai conseguir ajudá-la da melhor maneira possível. O legado que eu gostaria de deixar é isso mesmo? O legado é: aproveite o máximo possível da escola, tire o máximo de
de proveito, tire o máximo de proveito do conhecimento que todos os professores têm, tá? Chegue perto deles e não vá para casa com dúvidas, não vá para casa com problemas, tente resolvê-los aqui, tá certo? Tente sempre se colocar no lugar do outro, tá ok? Às vezes vocês também, como alunos, tentem compreender o outro lado, que é o professor. Poderia perguntar para vocês, o que vocês fariam se vocês fossem professores por um dia, tá? Se vocês fossem coordenadores por um dia, alunos, o que vocês mudariam na escola? Eu estou respondendo perguntas, mas deixe esse desafio. O que você mudaria na escola? Tá ok? Lembrando que essa sua escolha vai impactar na vida de toda a escola, tá certo? Então fica aí. Gratidão, gratidão. Nossa, deu um friozinho na barriga, hein? Friozinho na barriga. Mas esse friozinho na barriga, ele significa, assim, um ar de responsabilidade, um ar de, olha, você está começando uma nova etapa. E com certeza, quando eu pisei na quadra do Monsenhor Nora, eu relembrei todos os momentos que eu fui como aluno. E naquela época, várias ideias surgiam e eu pude colocá-las em prática, porque eu era aluno, passei a ser professor e coloquei minhas estratégias, minhas técnicas, minha filosofia aqui no Monsenhor Nora, junto aos meus alunos queridos. Nossa, todas. O maior reconhecimento, como eu disse para vocês, é reencontrar alunos e eles me abraçarem e você sentir que é sincero, que é de gratidão, é de consideração, né? de gentileza. Muitos abraçam e falam, puxa, como foi bacana te encontrar de novo. Isso é música, hein? Poxa, como foi bacana te encontrar de novo. Com certeza, na minha época, a gente trazia até a lancheira, pão com ovo, que suco, era bom demais. Até nesse momento do recreio, nesse momento aí, a gente trocava, dava um pedaço de pão com mortadela, pão com ovo, a pessoa dava um salgadinho, e era assim, era muito legal mesmo. Isso na parte do recreio, né? Mas uma diferença muito grande, repito, principalmente na parte de recursos tecnológicos, né? Nós não tínhamos a internet, né? Antigamente era o mimeógrafo para rodar os materiais para os alunos. Acredito que muitos de vocês nem saibam o que é um mimeógrafo, tá? Fica o desafio aí. Procure saber o que era o mimeógrafo. Tá legal? Pois eu gostaria de voltar a ser aluno. Relembrar todos os momentos. O ambiente da escola é muito bom. Estou segurando para não chorar. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, pelo Toninho que está do lado ali, não está podendo aparecer, mas tem uma pessoa ali do coração muito bom, tal, que já foi aluno, foi vice-diretor, coordenador, diretor, dirigente regional, secretário de educação, Toninho foi tudo, tá? E obrigado aos alunos. Você poderia falar para mim o nome dos alunos que estiveram aqui comigo? Suzy. A Suzy. Gabriela. Juan e Luiz. A vocês que estão representando a escola, muito obrigado. Deus abençoe muito vocês. Um recado importantíssimo. Sempre ouçam o conselho do primeiro e da primeira professora de vocês, que são seus pais. Porque o conselho dos pais nunca falham, tá? Principalmente da mãe. Ela tem o sexto sentido. A mãe tem o Wi-Fi, tá? A hora que você chega em casa, você fala assim, um bom dia, boa tarde, a mãe já percebe, você não tá legal hoje, hein? Ou então, dependendo do olá, fala assim, vocês viram um passarinho verde na rua, né? Tá? Não sei se vocês sabem o que significa você viu o passarinho verde, tá? Mas se vocês não souberem, procure saber. A minha dica ou o alô final, escutem mais os seus pais. E fica bem perto da sua mãe, mas bem perto do coração dela, tá legal? Porque é o amor verdadeiro. É diferente do amor de namorado, do marido, da esposa. O amor da sua mãe é o melhor de todos. Escute o coração dela, sempre. Graças a Deus. E para nossa alegria, eu sou filho da Dona Luzia.
Graças a Deus. Gente, acredite na educação, porque é a chave de tudo. É a educação, com certeza. E eu espero muito, 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 muito que vocês que estejam assistindo, alunos, que um de vocês despertem e sejam um novo professor de matemática, geografia, educação física, artes, história, português, inglês, seja, tá certo? Não deixem a escola acabar. A escola depende de vocês. Acredite mais nos professores, valorizem mais os professores. Como eu disse, a escola, a educação é a chave de tudo. Tá legal? Um abraço do Sinoê, que foi ex-aluno do Monsenhor Nora, ex-professor, e tá doidinho para voltar da aula de novo. Graças a Deus, já tô com saudade. Agora eu devolvo para vocês qual a pergunta, né, ou qual a resposta que eu não dei que vocês gostariam que eu tivesse dado. E aí? Tem alguma pergunta além dessas? Eles que desenvolveram. Que legal, que legal, que legal. Por exemplo, qual a pergunta que vocês não colocaram no papel e vocês gostariam de fazer para mim? Um de vocês gostaria de ser professor? Luiz? História? Podia ser educação física, é melhor. Tá. E aí? Vocês... Qual a coisa que você mais se lembra da sua época, assim, na escola mesmo? A coisa mais marcante. A mais marcante? Muito. Você lembra perfeitamente. A mais marcante foi a minha mãe me levando no primeiro dia da escola e eu falando para ela, mãe, mas eu não sei. Eu não sei estudar, eu não sei fazer as coisas. E ela disse, os professores vão te ajudar. Sensacional. Na simplicidade da minha mãe. Detalhe importante, a minha mãe nunca foi para a escola. Na época dela, ela não teve chance de estudar. E ela disse para mim assim, Sinoê, se você quiser aprender a escrever com a mesma caneta que eu aprendi, tudo bem. Mas caso você queira um futuro melhor, vá para a escola e respeite seus professores. Sabe qual que é a caneta que ela aprendeu a escrever? Uma enxada. Tá? Não é demérito para ninguém, né? Muito respeito às pessoas do campo, mas o que ela queria passar para mim é que a vida dela era muito mais difícil, sem saber escrever, sem saber ler, e ela queria um futuro melhor para mim. Por isso, o meu primeiro dia na escola, a minha mãe me trazendo com as minhas mãos, né, junto com as minhas mãos, me abraçou, falou, vai com Deus, meu filho, respeite os professores. Isso foi marcante. Por isso, respeite seus professores, porque, quem sabe, você vendo no professor seu pai, sua mãe, você poderia respeitá-lo muito mais. Fica a dica. Deus abençoe. Comecei com gratidão, finalizo com gratidão. Graças a Deus sempre.